Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender algo muito interessante. Nós vamos aprender a como fazer viés. Já tem vídeo aqui no canal, eu colocando viés em algumas peças. Agora a gente vai aprender como fazer esse viés e maneiras diferentes de fazer o viés. Eu separei um tecido e ele tá com um ângulo reto 90 graus. E a partir desse ângulo reto é que nós vamos descobrir o que é o viés. O viés, gente, nada mais é do que uma direção. Então, qual direção? Uma direção diagonal, uma direção de 45 graus. Então, se aqui nós temos 90 graus, o viés é a direção de 45 graus. Quais são as maneiras que você pode fazer o viés ou um acabamento de viés? A primeira maneira é a mais prática e simples que nós temos, que é comprar um viés pronto. A gente tem que admitir que realmente é mais fácil a gente ir no armarinho e comprar uma tirinha de viés. Essa daqui é bem fininha, na hora que dobra, ó, fica bem pequenininha, mas tem viés de todos os tamanhos que você quiser. Só que dependendo da peça que você for fazer, realmente vai ser necessário você fazer o viés com o próprio tecido. Depende do acabamento que você quer, então isso tudo pode influenciar na sua decisão. Para fazer o viés, você pode usar algumas maneiras. Primeira maneira, pegar a tesoura e cortar assim como muita gente faz. Existem pessoas que têm uma facilidade imensa de cortar no olho, de fazer as coisas no olho. Eu realmente não sou esse tipo de pessoa. Eu preciso de um gabarito, de uma direção, de uma coisa que facilite esse corte. Quais são as maneiras que eu costumo usar? É fazer um gabarito no papel. Esse aqui já tá bem usadinho. Tá bem usadinho aqui, onde eu faço a carretilha, geralmente o papel é bem frágil, então acaba rasgando. Qual que é o segredo para você fazer esse gabarito aqui? Primeira coisa que você precisa, formar ângulos. Então aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Nós já aprendemos que o viés é uma direção em 45 graus. Nesse caso, a direção de um viés aqui seria nessa direção, em 45 graus. Quando eu pego esse papel, um retângulo, eu coloco nele as medidas em que eu desejo que o meu viés fique. Porque se eu colocar desse jeitinho aqui lá no tecido, com o viés nessa direção, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar essa direção, encaixar ela aqui. Então, olha, o meu sentido aqui não tá no viés, onde eu vou cortar o meu tecido. Então, o que eu preciso? Colocar essas linhas e colocá-las neste ângulo de 45 graus. Então, por isso que eu coloquei esses ângulos aqui de 45 graus. Por exemplo, se eu arredar aqui para baixo, eu coloquei eles mais para o meio para me ter tiras de viés maiores. Se eu colocar ele aqui para baixo, olha, aqui também forma um ângulo de 90 graus e aqui está 45 graus no meu viés. Eu tenho que fazer com que essa reta fique paralela, lado a lado, mesma direção e distância, de uma outra linha. Então eu vou virar o meu molde e aí eu vou colocar essa linha bem retinha, paralela com essa que é a linha do meu tecido, que tá bem certinha em um ângulo de 90 graus. Então eu uso o carbono, coloco aqui embaixo, já tem vídeo no canal dizendo como que você pode usar o carbono na sua costura. Então corre lá pra ver, que aí vocês vão saber como que eu passo esse viés pro tecido. E então, se as minhas linhas aqui já estão em ângulos de 45 graus, eu marco essas linhas, que são as distâncias e os tamanhos dos viéses que eu quero. Eu coloco ângulos em diferentes lados justamente para me ter essa mobilidade de conseguir virar o meu papel e aproveitar melhor o meu tecido. Por exemplo, talvez aqui seria a melhor maneira porque eu conseguiria aproveitar melhor o meu tecido. Tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Conseguiu entender bem? Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo ou então me procura lá no Instagram que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. E agora é a hora de dobrar essas tiras. Então, existem maneiras diferentes de dobrar. Uma das maneiras é você dobrar ela ao meio.
Outra maneira é você dobrar igualzinho tá aqui. Vou mostrar essas duas maneiras. Existem métodos diferentes de dobrar, existem ferramentas que auxiliam, mas tudo você pode fazer, você e o seu ferro de passar. É claro que vai exigir de você um pouquinho mais de paciência, porque você vai ter que achar o meio aqui certinho e fazer essa dobrinha para ele ficar bem certinho. Eu vou fazer para você desse jeito, mas eu vou usar também essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta eu comprei lá na China, no site desses sites da China. Então eu vou dobrar para vocês, mostrar como funciona essa ferramenta aqui e vou dobrar também no ferro. Mas nada te impede de usar somente o ferro. Então você vai pegar a sua pontinha, colocar ela dentro desse aparelhinho aqui. E olha, ela vai sair aqui na frente. Já vai começar a dobrar o seu viés. Então o que você vai fazer agora? Dobrar outra pecinha aqui no ferro também, certinho aqui ao meio, tá legal? Ó, e aí novamente você vem com o seu ferro. Prontinho, já dobrei o meu viés. Vou pegar outra tirinha pra vocês verem e vou fazer daquele jeito, ó. Tem que ter cuidado, gente, pra você não queimar o dedo. Principalmente se for esses ferros igual o meu, assim, a vapor. Então muito cuidado na hora de fazer. Consegui dobrar bem certinho e ficou com o mesmo resultado daquela pecinha. Então aqui estão todas as minhas tirinhas de viés já dobradas de maneiras diferentes. Você viu que é super possível você fazer em casa com o que você tem, não necessariamente você precisa de pecinhas como essa. E agora nós vamos lá para a máquina de costura, que é onde nós vamos aprender jeitos diferentes de dar acabamento com viés. Já tem aqui no canal uma série de vídeos onde eu uso viés, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Então, bora pra máquina de costura. Tecido pelo lado avesso do seu tecido. Eu peguei esse viés que eu dobrei duas partes. Você vai abrir uma das partes, colocar rente, tanto a borda do seu viés quanto a borda do seu tecido. E aonde você vincou, você vai passar uma costura. Se você se sentir mais confortável, mais confiante, você pode colocar alfinetes e também alinhavar. Depois que você fizer, você vai costurar esse viés no tecido. Já costurei. E agora, pelo lado direito, você vai jogar essa costura aqui pra dentro. Tá vendo aqui a dobra do seu viés? Você vai aproveitá-la, que aqui já tem um acabamento, e dobrar para o lado direito. Daí, você vai passar um pesponto rente. Então dá só uma olhada nesse acabamento. Então esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Agora vamos para a segunda maneira. Então agora eu peguei a tira de viés que a gente dobrou no ferro sem usar aquela pecinha. Você vai colocar o viés sobre o lado direito da sua peça. Vai colocar a dobra rente a sua beirada, a sua margem, e vai fazer uma costura de aproximadamente 1 centímetro. Você costurou a dobrinha bem na margem pelo lado direito da sua peça. Agora você vai virar para o lado do avesso. Vai ter um acabamento bonito do lado avesso. Fica com esse acabamento pelo lado avesso e esse pelo lado direito. Agora vamos para uma próxima maneira. Sabe aquele viés que nós dobramos ao meio? Então agora é ele que nós vamos usar. Pelo lado direito da sua peça, você vai colocar a parte que é abertinha do viés com a margem da sua roupa e fazer uma costura. Pode ser, dependendo do seu viés, quanto maior você pode dar uma margem maior. Como o meu viés não tá tão grande assim, eu vou dar uma margem de mais ou menos meio pezinho de máquina aqui, o pezinho da máquina. Então vai dar uns meio centímetros, mais ou menos. Pelo lado direito da sua peça agora, tá?
Agora você vai virar o seu viés pro avesso e aí você vai sumir com ele, ó. Do lado de fora não vai aparecer nada. Esse acabamento da parte de dentro da sua peça, você pode fazer na máquina de costura, que vai ficar com o acabamento desse jeitinho aqui, ou você pode fazer à mão, como se você fosse fazer uma bainha à mão, e aí não vai aparecer nada do outro lado. Então assim ficou pelo lado direito e assim pelo avesso. Olha só que acabamento maravilhoso, perfeito para sua peça. Então a nossa quarta e última maneira, você vai precisar do viés dobradinho desse jeitinho aqui, que a gente passou lá no ferro. Com o seu viés dobradinho dessa maneira, você vai colocar ele a cavalo, como se você fizesse um sanduíche. Colocasse viés por um lado e viés para o outro lado, desse jeito. Depois você vai passar uma costura de pesponto. Esse é um pouquinho mais difícil porque você tem que ter um controle maior sobre a parte de cima e a parte de baixo. Então pode ser que dê um pouquinho de trabalho, mas nada como alinhavar antes ou então colocar alfinetes, que vai te ajudar muito, principalmente se você estiver fazendo uma costura em curva. Aqui é reta, acaba sendo um pouquinho mais prático e fácil. Então aqui tá o lado direito e aqui o lado avesso. Então com apenas uma costura você consegue dar esse acabamento na sua peça. Viu só? Essas foram somente 4 maneiras de como eu costuro viés nas minhas peças. E você, como você tem o costume de colocar viés nas suas peças? Deixe seu comentário aqui embaixo, me conta se você gostou, se existe alguma dúvida. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Se inscreve aqui no canal, aqui do cantinho da tela, de um dos dois lados tem um botãozinho que você pode clicar nele, é bem rapidinho. E não esquece, deixa o joinha para incentivar sempre o nosso canal. E se prepara, porque como sempre, tem muita novidade chegando. Até a próxima!